Glória a Jesus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Edilson, aumenta só um pouquinho, por favor. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, né? Na oportunidade, nós estamos estudando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar estudando sobre duas igrejas, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, como o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava preparando o estudo. E antes de iniciarmos, né, especificamente nas igrejas, a gente vê desde a primeira igreja, quando o Senhor envia uma carta em direção a cada uma, você vê que essas igrejas, elas têm o nome de cidades, amém? Carta à igreja de Éfeso, ela ficava situada na igreja de Éfeso. Então deixa eu te compartilhar uma coisa. A menor visão que Deus tem é uma cidade. A menor visão que Deus tem, quando Ele olha assim, ó, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Ele não está olhando as denominações separadas, Ele está olhando a igreja de Cristo, amém? Então, quando nós vemos essas cartas falando a igreja de Éfeso, Esmina, e Sardes e Filadélfia, como nós vamos ver hoje, nós vemos Deus querendo falar com o seu povo, amém? Por isso que nós vemos as cartas às 7 igrejas, a igreja de Cristo, cada cidade tinha aqueles que eram do Senhor. E para nós iniciarmos, né, na igreja de Sardes, eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Apocalipse 3, 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperta, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? A igreja de Sardes, ela vai ser conhecida ao mesmo tempo pela sua riqueza, mas pela sua decadência espiritual. Quando nós lemos lá no início que Jesus vai se apresentar à igreja, ele fala assim como o irmão André explicou lá no dia do primeiro estudo, se você não esteve aqui, aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas na mão. Toda vez a palavra do Senhor, quando ele diz os 7 Espíritos, ele está falando de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, o 7 ele vai representar a plenitude de Deus, amém? A obra completa dele. A gente vê Deus fazendo o mundo em 7 dias. A gente vê Deus quando vai dar a cidade de Jericó, mandando eles rodearem durante 7 dias. No último dia, rodear 7 vezes. Então, toda vez que você encontrar com o número 7, você vai associar o quê? A obra completa de Deus, a obra plena, a obra perfeita dele. Então, aqui quem está trazendo essa mensagem nada menos é do que Jesus Cristo, amém? Aquele que possui o quê? Todas as virtudes do Espírito. Aquele que é completo no Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, lá em Isaías 2, se você for ler lá, quem está anotando, ela vai descrever exatamente 7 características do Espírito Santo, que é Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então o profeta Isaías, quando ele vai dizer a respeito do Espírito Santo com essas 7 características, por isso que o livro de Apocalipse vai falar de 7 Espíritos, amém? E quando ele fala, né, das 7 estrelas na mão, assim, né, como o irmão André falou,
as estrelas, elas representavam quem? As estrelas, elas iriam representar o anjo da igreja, o líder da igreja. Então o Senhor estava falando, olha, os 7 líderes das 7 igrejas que eu estou escrevendo a carta, eu tenho eles na minha mão, no controle da minha mão, amém? Então, Jesus inicia falando assim, ó, eu sei de tudo o que você faz. Você tem a fama de estar vivo, mas está morto. Quando o Senhor fala isso, a primeira coisa que Ele quer dizer para nós como igreja no dia de hoje é assim, olha, não adianta você tentar esconder nada de mim, amém? Eu sei de todas as coisas, eu sei de todas as coisas, eu conheço. Então Ele fala assim, olha, eu sei de tudo que você faz. A sua fama pode ser de você estar vivo, mas na verdade você está morto. Ele estava falando para aquela igreja, as pessoas olham para você do lado de fora e você tem a aparência de estar vivo, mas eu sei de tudo, eu te conheço por dentro, eu sei tudo aquilo que você é, aquilo que você tenta esconder do homem, de mim você não consegue esconder. E Deus vira e fala assim, olha, você tem fama de estar vivo. Já viu como as pessoas vivem muito de fama? As pessoas querem mostrar uma coisa que na verdade elas não são. Aquela igreja de Sardes, ela era uma igreja tão rica e ela queria se apresentar de uma forma que na verdade não é como ela estava. Espiritualmente ela estava morta. Espiritualmente as obras dela já não agradavam mais a Deus, mas ela vivia de uma fama. E quando eu estava preparando esse estudo, o Senhor me trouxe à memória Saul. Saul era uma pessoa que tinha uma fama, ele tinha um título, ele tinha uma autoridade, ele tinha um lugar, mas ele não tinha mais a presença de Deus. E quantas pessoas hoje têm caminhado nesse lugar, de querer buscar uma fama, de querer buscar aparentar uma santidade maior do que o outro, mas na verdade por dentro são completamente mortos. Então aquela igreja, a fama dela na cidade era uma, mas ela não condizia com a realidade. A gente vê isso nos dias de hoje, irmãos. Quantas grandes igrejas ou grandes templos que aparentam ser uma coisa e quando você vai ver a essência, a estrutura deles está completamente corrompida. Está completamente fora daquilo que o Senhor fez. Então a gente vê que a carta à igreja de Sardes, ela não é só uma carta à igreja para aquela época, não. Ela é uma carta também para os nossos dias de hoje. A aparência não sustenta a sua vida espiritual. A aparência de ser santo, a aparência de saber mais, a aparência de querer arrotar uma santidade, isso não vai sustentar a sua vida com Deus. Não é isso que Deus procura. Deus procura um coração puro, um coração reto, um coração íntegro. E aquela igreja, ela tinha uma fama, mas isso não correspondia àquilo que estava dentro dela, amém? E Deus vira e fala assim, Jesus, eu sei de tudo o que você faz. Você pode fazer o que você quiser, você pode tentar esconder da gente, dos irmãos, mas tudo que você faz, eu sei. A palavra diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Na primeira palavra que o Senhor nos entregou no monte esse ano foi o quê? Eis que tudo aquilo que está oculto eu vou trazer à luz, eu vou trazer a verdade. E é o que o Senhor faz, não há nada que ficou oculto. E Ele vira e fala assim, olha, eu sei de tudo o que você faz. No versículo 2, ele vai fazer um alerta para a igreja. Acompanha ali comigo. Ele vai falar assim, ó, desperta, fortalece o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Eu vejo que as suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. Numa outra versão, a gente vai ver o Senhor dizer assim, ó, ser vigilante, fortalece o que resta e o que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se você for estudar a história dessa igreja, a cidade de Sardes, ela foi tomada exatamente porque ela não vigiou. Ela foi uma igreja que ela foi ocupada exatamente por falta de vigilância. Só que o Senhor, ele vai fazer um alerta para essa igreja. Ele vai falar assim, olha igreja, desperta com pouco ainda que você tem. Ainda que quase esteja morto, desperta. Eu vejo o Senhor nos convidando como igreja a estar num lugar que mesmo que às vezes você possa estar com pouco ou com nada, mas o Senhor não desiste de nós, amém? O Senhor estava dando uma segunda chance à igreja de Sardes. Ele estava falando assim, olha, desperta, fortalece, reacende aquilo que ainda sobrou em você, aquilo que ainda existe. E às vezes nós olhamos para nós e achamos tão pequenos ou tão sem força, e o Senhor estava dando aqui uma oportunidade para aquela igreja.
as obras deles já não agradavam mais a Deus, amém? A gente viu que Jesus vira para eles e fala assim: olha, as suas obras não atendem os requisitos de Deus. E o Senhor falou comigo: filha, quantas das vezes a igreja entra no lugar de fazer coisas achando que está me agradando, mas na verdade não foi nem aquilo que eu pedi para ela. Quantas das vezes a gente entra numa religiosidade, num hiperativismo de achar que a gente está agradando o coração de Deus, e na verdade isso não está nem atendendo aos requisitos que Ele nos pede. E é o que acontecia com a igreja de Sardes. Era uma igreja que fazia tantas coisas, vivia de uma forma, de uma aparência, mas nada daquilo era que o Senhor estava buscando. Não basta você fazer, você precisa fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, amém? Não adianta, irmãos, eu vim para a igreja de segunda a segunda, se a minha casa está desalinhada. Eu não vou estar agradando o coração do Senhor. Não tem a ver com muitas coisas ou muitas atividades, mas tem a ver o que eu estou fazendo que agrada o coração do Senhor, aquilo que Ele nos pediu. E aquela igreja, ela fazia o quê? Ela fazia muita coisa, mas nada daquilo que ela fazia agradava o coração do Senhor, ou era dentro daquilo que o Senhor pedia. Se eu faço algo para Deus e eu quebro princípios, eu não estou agradando, eu estou desobedecendo. Se eu faço algo para Deus, mas se para fazer isso eu quebro um princípio dentro da minha casa, eu quebro um princípio no meu trabalho, eu não estou agradando a Deus, eu estou desobedecendo, amém? Deus, Ele não abre mão dos seus princípios. E aquela igreja, ela fazia o quê? Ela pegava e fazia as coisas para Deus, achando que estava agradando a Ele, mas na verdade ela não estava. Versículo 3. O Senhor Jesus convida ela: lembre-se do que você ouviu e no que acreditou lá no princípio. Agarre a isso com firmeza, se arrependa. Se você não despertar, eu virei subitamente até você como um ladrão. Então o Senhor está dando uma segunda oportunidade à igreja. Ele falou assim: olha, você desperta, lembra daquilo que você ouviu lá no princípio. Já viu quando a gente vai para Cristo, a gente precisa, a palavra do Senhor diz assim, ó, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra lá do seu primeiro amor, das primeiras obras, aquilo que converteu teu coração a Cristo. Então você lembra daquilo lá atrás, porque as coisas do dia a dia, as distrações do dia a dia têm nos roubado esse lugar. Então você traz à memória aquilo que você aprendeu lá no início e agarre-se com firmeza nisso. Porque se você não despertar, lá em Mateus o Senhor vai falar que quando Ele voltar, Ele vai vir como um ladrão. O ladrão avisa a hora que Ele vai vir? Não. E assim também será o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar quando nós não estivermos esperando. Ele vai voltar, a palavra diz que Ele nem sabe a hora, que quem sabe a hora é somente o Pai. Então Ele está dando uma oportunidade para a igreja de Sardes. Ele está falando assim: olha, igreja, desperta, arrependa, volta lá no início, volta lá nos seus princípios, naquilo que lá no início você firmava, e se apegue a isso e não se esqueça disso. Porque se você não despertar, eu virei como um ladrão. E você vai ser surpreendido, amém? Há um convite ao arrependimento. Só que nessa igreja nem todo mundo estava morto, amém? E o Senhor falou comigo: filha, ainda que você olhe em sua volta e você não tem esperança, existe um povo remanescente do Senhor Jesus Cristo ainda, amém? Existe um povo remanescente do Senhor. E se você continuar a leitura lá no 4, ele vai dizer assim, ó: há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam as suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Toda vez que você vê a palavra do Senhor falando sobre vestes, as vestes, elas têm uma representatividade junto ao reino. As vestes vai falar de pureza, vai falar de justiça. As vestes vai falar também de autoridade. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, os sacerdotes, eles tinham umas vestes diferentes às vezes dos levitas, amém? Então as vestes, elas não só representavam pureza, como vestimentas também de autoridade, de santidade. Então toda vez que nós vemos a palavra vestes, a gente vai falar disso, de pureza e de santificação.
Quando o Senhor Jesus vira e fala que Ele está trocando as nossas vestes, que Ele está nos dando vestes novas, é o Senhor falando: filha, eu estou lavando suas vestes do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que vai tornar as nossas vestes limpas. E Ele vai falar assim com essa igreja: olha, tem alguns lá que não se corromperam. Tem um povo ainda meu lá, um remanescente, que ainda é um povo digno. E esse povo, ele vai ser vestido de branco, amém? Ele vai se vestir de branco, por quê? Porque o sangue de Jesus justifica eles. O fato deles permanecerem, o fato deles se manterem firmes, o fato deles serem dignos, faz as vestes deles estarem limpas. Amém? E é o que a gente precisa buscar como igreja. Aqui não vai dizer que a gente vai sempre estar de branco, não. Porque o pecado, ele vem e às vezes a gente vai se sujar. Mas a gente precisa o tempo todo voltar a um lugar de arrependimento para pedir ao Senhor, para o que? Senhor, lava as minhas vestes de novo. Se preciso, troca as minhas vestes. Mas eu quero ser digna, eu quero entrar no céu. A palavra diz que o Senhor fala assim, ó: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, diante do meu Pai e diante dos anjos. Se o Senhor fala que jamais apagará, é porque Ele pode ser apagado, amém? Se eu vou para Cristo, mas eu não permaneço, toda obra que Cristo fez um dia na minha vida, ela pode ser anulada. Então o Senhor fala assim: olha, existem alguns lá em Sardes que eles não se corromperam, que não vivem de aparência, que eles vivem em cima daquilo que o quê? Eles vivem em cima daquilo que eu peço. E eles caminharão comigo lá na eternidade. Eu não apagarei o nome do livro da vida. E eles usarão vestes brancas. É as vestes que o Senhor tem para nós como igreja, amém? São vestes novas, são vestes brancas, são vestes de autoridade. Quando fala de autoridade, eu entendo como autoridade, porque a palavra diz que Ele nos daria a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele nos daria autoridade para lutar contra principados e contra potestades, amém? Então, uma vez que eu estou em Cristo, uma vez que as minhas vestes estão limpas, eu tenho autoridade para repreender o mal dentro da minha casa. Eu tenho autoridade para poder pegar e repreender o mal onde eu for. Mas eu preciso estar com as minhas vestes limpas e as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então a gente conheceu a igreja de Sardes, que era uma igreja que, embora vivesse de aparência, embora fosse uma igreja que fazia muitas coisas que nem agradavam a Deus, ainda existia um povo remanescente. Ainda existia um povo ainda que era digno. E ali, quando eu estava preparando esse estudo, eu falei: Senhor, que o Senhor ache em nós esse remanescente que não se corrompeu. Esse remanescente que tudo que faz ainda agrada o teu coração. Esse remanescente que, ainda que as vestes sejam sujas, ela vai até a ti para lavar as vestes do teu sangue. E nós, como igreja, nós precisamos disso, igreja. Buscar essa santidade, essas vestes limpas na presença do Senhor, amém? Aleluia. E agora o Senhor escreve a uma outra igreja, que é a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:7, acompanhe comigo, vai dizer assim: escreva essa carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei de tudo que você faz. Eu abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a palavra e não negou o meu nome. Veja, eu obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem e prostrarem aos seus pés e reconhecerem que eu amo você, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, ela ficava na Ásia Menor.
e ela era conhecida como uma igreja missionária estrategicamente posicionada para espalhar a cultura grega. Amém? Se você observar todas as cartas que nós já lemos de Apocalipse até agora, o Senhor ele sempre vem com uma advertência para a igreja, assim como nós vimos em Sardes. Ele sempre vai trazer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui você precisa, corrigir, voltar para o Senhor. E depois ele pega e traz uma palavra de encorajamento para a igreja. Mas a igreja de Filadélfia, que foi a que a gente leu, é a única igreja que o Senhor ele não fez isso. É uma igreja que mesmo sendo pequena, é uma igreja que mesmo sendo sem força, era uma igreja que andava conforme o coração do Senhor, amém? E Jesus, quando ele vai se apresentar para essa igreja, ele se apresenta de uma forma diferente. Olha como que a gente leu lá no início. Ele vai se apresentar como o quê? Como um santo, aquele que é separado e puro, aquele que é verdadeiro, que é fiel, e aquele que tem a chave de Davi. Aí você vai falar assim, pastora, por que ele fala que o que significa que ele tem a chave de Davi? Lá em Isaías 22, se você for voltar na palavra 22, vai falar sobre a autoridade dada a um homem chamado Eliaquim. Eliaquim ele recebeu essa responsabilidade de Davi e ele tinha a chave do reino, a chave do palácio. Então Eliaquim era aquele que com a chave na mão, ele decidia quem entrava. Com a chave na mão, ele decidia quem não podia entrar. A chave, a autoridade do reino de Davi estava sobre ele. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é aquele que tem a chave de Davi, o Senhor está falando assim, igreja, toda a chave para abrir e para fechar está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Tanto para poder livrar, para poder fechar, quanto para poder te abençoar e abrir. Toda a chave, toda a autoridade, ela está de posse. A chave de Davi está na mão de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Davi, lá atrás, conforme o livro de Isaías vai nos falar, que entregou uma chave na mão de Eliaquim, a palavra do Senhor vai dizer, essa chave hoje do reino, que Jesus Cristo é o rei, amém? A chave, a autoridade para abrir e para fechar está nas mãos de Jesus Cristo. Ele tem a oportunidade tanto sobre as portas abertas como as portas fechadas. E olha que interessante, quando Jesus fala à igreja, a gente viu que ela era uma igreja pequena, amém? Ela era uma igreja que se via sem força, e às vezes a gente se vê assim. A gente se vê tão pequeno, a gente se vê tão sem força, mas Jesus vira para aquela igreja e fala assim, olha, embora você se veja pequeno, eis que eu coloco diante de você uma porta aberta, e a porta que eu coloco ninguém pode fechar, pois eu abri uma porta diante de ti. Então eu falei assim, Senhor, não tem a ver com aquilo que eu posso fazer, tem a ver com aquele que abre a porta, igreja, aquele que tem a chave, aquele que abre a chave, ele não abre para poder te envergonhar, amém? Aquele que abre a porta que ele abre é para te abençoar. Agora a porta que ele fecha é para te trazer livramento. Então, se eu sei que toda autoridade, que a chave está na mão de Cristo, eu preciso confiar que a porta que ele abre, ninguém vai fechar. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir. Tem portas que nós não conseguimos abrir, amém? E quantas das vezes o homem quer fazer o quê? Ele quer arrombar portas. Ele quer entrar em portas que às vezes o Senhor não abriu. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Porque toda a autoridade está sobre a mão de Cristo. A porta que Deus tem para você, quem abre é Ele, você não precisa arrombar. Amém? A porta que Ele tem para você, é Ele quem abre e você não precisa arrombar. E Ele fala assim, você tem pouca força, mas ainda assim, obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Ele está falando assim, olha igreja, eu sei das suas limitações. Eu sei que você tem pouca força, eu sei que você se sente cansado, mas ainda assim você permaneceu, mas ainda assim você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome, por isso eu coloco diante de você uma porta aberta. Porque mesmo sem força, mesmo sem limitado, o crente que ele tem essa convicção de que é o Senhor que tem a autoridade, ele sabe que a força que ele precisa vem do Senhor, não é dele. Então, quando o Senhor vira e fala assim, olha, mesmo com poucos recursos, você guardou a minha palavra. Jesus não está procurando forças. Jesus não está procurando recursos ou aquilo que você pode fazer para Ele. Jesus está procurando numa igreja o quê?
fidelidade. Jesus está procurando uma igreja o quê? Perseverança. Aqueles que permanecem, aqueles que se mantêm constantes. Não tem a ver com o tamanho da igreja. Tem a ver com o quê? A maneira como você se posiciona diante de Cristo. Amém? Então eu entendo que se eu permanecer, Jesus vai abrir uma porta para mim. Amém? Agora olha o que ele diz no versículo 9. Veja. Obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Quando o Senhor fala sinagoga de Satanás, o que seria isso, Aline? A palavra sinagoga estava remetendo a templo, amém? Então ele estava falando de templos, de habitações, que teoricamente seriam necessárias, né? Ou seria para ser habitadas por pessoas o quê? Da igreja, mas que eram habitadas por Satanás, por judeus que eram que mentirosos. E quando a gente fala disso, a gente vai lá para Romanos 2, 28, o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, de fato, Romanos 2, 28, os gentios incircundados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém de fato judeu. Judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. O que o Senhor estava dizendo? Ele falou assim, olha, tem muito dentro da sinagoga de Satanás que se dizem judeus, mas não são. Trazendo para o dia de hoje, ele está falando assim, olha, tem muitos dentro de igrejas que se dizem cristãos, mas não são, porque eles agem conforme a lei, não como a revelação do Espírito. Só que para você ser judeu, não é que você tem que ser circuncidado, ou que você tem que saber a lei. Você tem que ser circuncidado onde? No seu coração, igreja. Você tem que ter transformação de vida. Não adianta eu dizer que sou cristão, mas continuar levando a mesma vida. É isso que o Senhor está dizendo. Aquele povo que tinha nascido na Judéia, que tinha se circuncidado, eles enchiam a boca para dizer que eram judeus, mas o Senhor estava dizendo, isso é religiosidade, porque na verdade vocês sabem muito da lei, mas não sabem do Espírito. Vocês se dizem ser uma coisa que na verdade vocês não são. Você quer saber quando uma pessoa é de Deus? Você precisa olhar, não é para o que ela fala, é para o que ela faz, amém? O que vai dizer se uma pessoa é cristã não é o que ela muito fala, é aquilo que ela faz. E aqueles judeus enchiam a boca, e na verdade Deus fala que eles estavam onde? Na sinagoga de Satanás. Não era nem sinagoga de Cristo, era Satanás, era a sinagoga do inimigo. Porque eles se diziam judeus, se diziam religiosos, mas na verdade o coração deles não estavam em Cristo. A igreja de Filadélfia, ela estava sendo uma igreja rejeitada, perseguida e humilhada. Esse povo da sinagoga de Satanás, eles falavam assim, olha, vocês não são o povo de Deus, vocês, igreja, vocês estão errados, vocês estão ensinando coisas que não são o que Deus pede, porque eles iam em cima da lei. Só que olha o que acontece, Deus fala, como a gente viu, que Ele vai reverter essa situação, amém? Tem coisas que a gente não precisa justificar, porque quando a gente permanece em Cristo, quando a gente tem um coração transformado, quem nos justifica é o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, ele fala assim, ó, lá no versículo, deixa eu voltar aqui para eu achar. Ele fala assim, ó, no versículo 9, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás e os mentirosos que se dizem judeus não são, a virem, prostrarem aos seus pés e reconheceres que eu amo você. E reconhecer que eu amo você. Deus está falando assim, olha, tá vendo esse povo que diz um monte de coisa, mas não é? Eu vou reverter a situação, igreja. Eles vão vir prostrar diante de você, porque eles vão ter que reconhecer que eu amo vocês. Eles não vão ter que reconhecer aquilo que vocês são, mas eles vão ter que reconhecer o Deus que é com vocês, que eu amo vocês, que vocês são separados, que vocês são o quê? Povo meu. Aleluia. A parte mais profunda desse versículo
é nós sermos reconhecidos como somos amados de Cristo. Aleluia. Aquele povo dentro da sinagoga que às vezes falava do povo de Filadélfia: vocês estão doidos, vocês não entendem nada. E o Senhor está falando assim: eles vão ter que reconhecer o meu amor na vida de vocês. Igreja, a gente não precisa se justificar, a gente só precisa viver em santidade. Porque o próprio Jesus, Ele coloca tudo no lugar, amém? O próprio Jesus, Ele revela. A gente viu que Ele sabe de todas as coisas, Ele traz a luz. Ele promete tornar visível o seu amor, para honrar aqueles que foram rejeitados, para honrar aqueles que foram perseguidos, para honrar aqueles que foram questionados. A sinagoga de Satanás, ela não prevalece sobre a igreja de Cristo, amém? Ela não prevalece. E ele continua assim no versículo 10: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aqui o Senhor, Ele condiciona, Ele fala assim: olha, porque vocês obedeceram a minha ordem e perseveraram, eu os protegerei, amém? Existe um escudo para aquele que permanece, para aquele que persevera no Senhor. E esse escudo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos guarda, que nos protege, que vai na frente, que guerreia as nossas guerras, que luta por nós. Quando nós temos uma convicção disso, porque a palavra diz assim: olha, haverá uma grande provação, haverá um tempo que muitos serão perseguidos, mas eu protegerei aqueles que são meus. Eu preciso olhar para mim, igreja, e me enxergar nesse lugar, amém? Vocês precisam olhar e falar: Senhor, quando vier um grande tempo de provação, embora a gente esteja estudando Apocalipse, há muitas versões dentro da teologia sobre um grande arrebatamento, amém? Se a igreja sobe antes, se a igreja sobe depois, e a gente não está aqui para discutir isso. A única coisa que eu sei é que se vier tribulação, eu serei protegido pelo Senhor. O Senhor guardará a minha vida, o Senhor guardará a minha casa. É na tribulação, é depois, não é isso que vai me preocupar. Eu só preciso preocupar é permanecer em Cristo, é permanecer nele, igreja. Porque eu sei que Ele será o quê? Que a gente vai ser protegido. E Ele fala assim: ó, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Sabe o que é coroa? A palavra diz que ao vitorioso existe uma coroa, um galardão preparado para aqueles que permanecem até o fim. Existe uma coroa. Nós não vamos chegar no céu, irmão, só de vestes brancas, não, amém? Nós vamos chegar lá e vir com uma coroa, com galardão, com pedras, em nome de Jesus. Mas olha o que o Senhor fala: tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, Satanás o tempo todo, ele vai tentar te roubar e vai tentar fazer com que você não receba a coroa e o seu galardão. A gente precisa, como igreja, estar vigiante. Geralmente quando a gente recebe algo de Deus, o inimigo vai tentar roubar, amém? Porque o inimigo, ele não vai ficar satisfeito com isso. Então ele fala assim: olha, eu vou proteger vocês de todo mal, mas toma cuidado para você não perder a sua coroa, para você não perder o galardão que eu tenho para você, amém? Para que ela não seja o quê? Roubada. Qual que é o propósito de Satanás? Matar, roubar, destruir, inclusive a coroa que Deus tem para você. Então, se eu permaneço com a minha coroa, se eu mantenho perseverante, eu vou entrar no reino e na cidade santa que o Senhor tem preparado para nós, amém? Amém. Aleluia. E existe uma promessa que Ele fala assim, olha, lá no versículo 12, olha o que a gente vai viver, ó. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda vez que a gente ouve falar de coluna na Bíblia, a gente vai ouvir de algo que é sustentável, algo que dá firmeza, amém? E as colunas antigamente, desde a época de Salomão, desde a época, os templos, eles tinham grandes colunas que sustentavam. Sansão, quando ele quis destruir o templo, ele pegou o quê? Foi nas colunas, amém? As colunas de antigamente, inclusive, elas tinham até nomes de honra.
Existiam pessoas que eram honradas e as colunas tinham nome. Se você for lá em Israel hoje, quando tem aquela parte destruída, existem colunas lá que têm nomes de pessoas importantes da época. Então o Senhor vira e falou assim: olha, aqueles que permanecerem ou aqueles que vencerem, eu os farei como coluna no meu templo e você não será tirado. Você tem noção do que você, como igreja, ser coluna de sustentação do templo do reino de Deus? Você não ser simplesmente alguém comum, mas alguém que sustenta Ele, alguém que mantém a presença do Senhor de pé. É a promessa que o Senhor tem para aqueles que permanecerem, de onde você jamais sairá, é uma segurança eterna. O mundo, ele te dá uma segurança para aqui, mas o Senhor nos dá uma segurança eterna. Amém? O Renan, no dia dos homens, ele estava aqui. Você que não assistiu a ministração dele, né? As mulheres que não tiveram, depois você assiste. Ele virou e falou assim: eu posso recuperar minha visão aqui, perder minha salvação, mas eu posso ser cego durante toda a minha vida aqui e enxergar numa eternidade. A visão dele está alinhada com os céus e com a eternidade. É isso que a gente precisa ter como igreja. É pensar assim: ó, a minha vida aqui é muito curta, é muito passageira. Eu não estou pensando por esses dias, eu estou pensando por uma eternidade. O que são 80 anos comparado a uma eternidade com Jesus Cristo? Vale a pena, igreja, pagar o preço. Vale a pena renunciar. Vale a pena você abrir mão. Vale a pena mesmo quando você está cansado, você permanecer por isso. E a igreja de Filadélfia, ela vivia isso. Era uma igreja que sofria com terremotos. É uma igreja que vivia com medo, porque os terremotos faziam muitas vezes as pessoas fugir das suas casas. Mas o Senhor falava assim: olha, é o vitorioso, eu vou te colocar como coluna firme, eu vou te sustentar numa segurança eterna, vocês não vão precisar fugir mais. Amém? Quando ele fala assim, ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus na Bíblia. O nome corresponde ao quê? A identidade, amém? Pertencimento. O seu nome, o seu sobrenome, ele te relaciona a uma família, amém? Então o Senhor fala assim: olha, eu vou colocar um nome em você, o nome do meu Deus, o nome do seu Deus vai estar na sua identidade. É o que ele estava falando com aquela igreja. É como se Jesus dissesse assim: ó, você não vai ser só meu, mas você vai me conhecer de forma completa. De forma completa. Então, quando nós vemos as duas igrejas hoje, são duas igrejas completamente diferentes, amém? Enquanto nós temos uma igreja, que é a igreja de Sardes, que aparentava ser uma coisa que na verdade não era nada daquilo que ela demonstrava. A gente tinha uma igreja que era tão pequena, e talvez você se enxergue assim nessa noite. Uma igreja tão pequena, uma igreja sem força. A gente não precisa ter força, a nossa força precisa vir dele. Amém? E aquela igreja, mesmo pequena, mesmo sem força, ela guardava a palavra, ela permanecia. E o Senhor colocava uma porta aberta diante dela. E ainda que a sinagoga de Satanás falasse contra ela, o Senhor ainda honrava, falando que eles teriam que se prostrar e reconhecer o amor de Deus sobre aquela igreja. E quando eu estava preparando esse estudo, eu ainda brinquei com meu esposo e eu falei assim: meu amor, às vezes a gente olha pra gente e se acha tão assim, né? Tão pequeno, tão sem forças. Mas é isso que o Senhor está procurando, igreja. Porque quando você reconhece a sua pequenez e quando você reconhece que você não tem força, que a sua força vem dele, ele coloca uma porta aberta diante de você. Ele abre a porta que precisa ser aberta. Toda chave, toda autoridade está sobre o nome de Jesus Cristo, está nas mãos dele. E como nós temos sido como igreja nos dias de hoje? Nós temos estudado todas as igrejas, falta só mais uma. E talvez durante esse estudo você pensou assim: qual que é a igreja que o Senhor está querendo falar comigo nesse tempo? Qual que é a igreja que eu preciso pegar e refletir naquilo que eu preciso ser transformado para me poder viver durante toda uma eternidade, amém? Eu espero que eu consiga ter passado, amém? Eu falei com meu esposo assim, tem muito tempo que eu não aplico estudo, né? Geralmente a gente só ministra, né? Então é um pouco diferente, mas eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre as duas igrejas, sobre a linguagem da Bíblia, o que o Senhor diz.
Quando você vê um número 7 na sua frente, você vai falar assim: opa, 7 é o número da plenitude do Senhor. O que o Senhor está querendo me dizer? Hoje você entendeu o significado de Deus trocar as nossas vestes, colocar nossas vestes brancas. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero vestes brancas. Mas nesse tempo agora me dá uma armadura, amém? Nós somos tudo revestido, né? Da glória dele, da presença dele, da força dele. Será que você pode colocar sobre os seus pés? Amém? Como uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus